Deus amou, é necessário respeitar como Deus respeitou, é necessário teus olhos sempre voltados para a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, 12 de dezembro, não só nós, não só nosso país, mas todo o mundo, e sobretudo o continente americano, celebra aquela que é o maior modelo de fé, aquela que mais do que qualquer outra pessoa seguiu os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que não teve medo de deixar de viver a sua vida do seu jeito para viver a vida do jeito de Jesus. Ser cristão é antes de tudo, é antes de outra e qualquer outra coisa, deixar nossas vontades, deixar nossos desejos, deixar nossos vícios, deixar nossos pecados, para vivermos do jeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristão covarde, cristão mentiroso, cristão que não tem coragem de assumir esta identidade, não pode ser chamado de cristão. É uma pessoa apaixonada, é uma pessoa iludida, mas cristão de verdade jamais. E foi nesse espírito que homens dedicados ao Evangelho, que padres, que missionários saíram do continente europeu rumo às nossas terras, ao continente americano, para pregar aos índios a mensagem do Evangelho, para nos cristianizar. E nessa busca de transmitir um tesouro tão bonito como é o tesouro do ser cristão, a Virgem Maria, no ano de 1532, aparece ao índio Juan Diego. Aparece a ele e pede que na cidade do México, próximo da capital daquele país, fosse construído um santuário para que o povo pudesse rezar. Mas o índio, que ainda não falava muito bem outra língua, foi ao bispo dizer que tinha se encontrado com a Virgem Mãe de Deus. E o índio, tendo esse encontro com o bispo, não teve muito sucesso. Quem acredita que bispo acreditaria na palavra de um índio? Que autoridade acreditaria na palavra de cada um de nós, se não for tocado pela fé? E aquele índio, sabendo que não teria muito sucesso, volta de novo para sua casa. No caminho, encontra-se mais uma vez com a Virgem Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe. E ela pede que ele vá mais uma vez ao encontro do bispo e peça para que construa uma igreja para que o povo pudesse rezar. O índio foi pela segunda vez. Dessa vez, o bispo disse: se vocês se encontram de verdade com a Mãe de Deus, diga a ela que eu quero um sinal para que eu possa acreditar. Vejam que coincidência. Às vezes, até as autoridades da igreja duvidam do encontro nosso, com nosso Senhor, com Nossa Senhora. E pela terceira vez, o índio se encontra com a Virgem Mãe de Deus. Ele, tendo seu pai doente, saiu do sítio, saiu da zona rural para ir à cidade, para ir à procura de um médico para curar o seu pai,
não para procurar um padre, para que pudesse levar a unção dos enfermos ao seu pai que estava morrendo. No caminho, mais uma vez, ele se encontra com Nossa Senhora. Ela pede que ele abra o manto. E aquele índio que ia chorando, que ia desesperado atrás de um padre para confessar o seu pai e perdoar os pecados, para dar unção dos enfermos, abriu o manto. Em uma época de verão, onde no México não havia água, onde no México o povo passava fome e sede, onde no México não existia o verde das plantas, não se ouvia mais o cantar dos passarinhos. A Virgem coloca no manto daquele índio flores e pede que ele vá e mostre ao bispo que foi a mãe de Deus que colocou flores no seu manto. E assim o bispo acreditaria, porque não tinha no México onde colher flores. Ele foi, mostrou ao bispo, e quando o bispo pegou as flores, no manto do índio ficou a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que até hoje no México é colocada para veneração na catedral. Nós veneramos a Virgem de Guadalupe em uma imagem de barro, em uma imagem de madeira, mas a imagem original, ela não foi pintada, ela foi colocada pela própria Mãe de Deus, através daquelas flores no manto do índio. E outro ponto que nós não podemos esquecer nesta celebração é que o índio foi à cidade para pedir um padre que viesse confessar o seu pai. Mas a Virgem disse ao índio: não temas, não sou eu a tua mãe? Por que tu choras? Volta, o teu pai está curado. O índio voltou com o bispo e quando se encontrou com o seu pai disse: uma mulher veio aqui e me curou. É a Virgem Mãe de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. É a Virgem Mãe de Deus que se aproxima das nossas necessidades. É a Virgem Mãe de Deus que se aproxima dos nossos sofrimentos. Não temas, porque eu sou a tua mãe. E é essa a mensagem que nós não podemos voltar para casa sem colocarmos no nosso coração. Quantas vezes na caminhada da vida nós queremos desistir? No nosso século, quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens querem desistir da vida pela depressão, pela ansiedade, pela pobreza, pela tristeza, porque esquecem da fé. Esquecem de colocar em suas vidas aquela que é mãe, aquela que é amparo, aquela que cuida de nós, aquela que caminha ao nosso lado. Quantas vezes a nossa vida é tão difícil? Quantas vezes nós podemos olhar para trás e percebermos na estrada da vida que nós caminhamos sozinhos? É a tentação de hoje, do mundo moderno. É a tentação de querer achar que Deus não existe, que nós carregamos a vida sozinhos. E é um erro muito grande. Se nós olharmos para as pegadas da nossa vida, se nós não vermos outras pegadas, que são as pegadas de Deus caminhando conosco, tenhamos certeza que não são nossas pegadas, são as pegadas de Nossa Senhora, que como mãe leva os seus filhinhos no colo.
Só quem tem fé. Só quem foi como aquele índio no México, numa época de sofrimento, numa época de perseguição. Só quem tem fé consegue enxergar como Santa Luzia enxergou. Enxergou o quê? Enxergou que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não podemos nada. Sem Deus a nossa vida é apenas tristeza e sofrimento. Meus irmãos, cá para nós, quem teria a coragem de Luzia de deixar que homens maldosos furassem seus olhos, se é mais fácil dizer que Deus não existe? Qual de nós é louco em querer negar a fé em Deus para mantermos apenas a visão? Luzia foi essa louca. Foi essa louca por Jesus que preferiu perder a sua vida do que perder o maior amor da sua vida. É isso que é necessário nós nos lembrarmos todos os dias. É necessário lembrar que Deus existe e que Deus nos ama. Nos ama de tal modo que nos cria, que cria tudo ao nosso redor. Se nós formos olharmos para as plantas, é criação de Deus. Se nós formos olhar para os animais, é criação de Deus. Se nós olharmos para o chão que nós pisamos, para a comida que nos alimentamos, para as casas que nós moramos, tudo é dom de Deus. Dom de Deus para quê? Para que nós sejamos sustentados neste mundo. Mas se nós nos perguntarmos, tudo no mundo se acaba, tudo no mundo passa, qual é a razão de crer em Deus? A razão de crer em Deus é lembrarmos que nós não fomos criados para este mundo. Nós, cristãos, nós somos homens e mulheres, fomos criados para o céu. Só nós, homens e mulheres, fomos criados, como está escrito no livro do Gênesis, à imagem e semelhança de Deus. Porque fomos criados à sua imagem e semelhança, e porque o céu é dom e graça de Deus, nós somos convidados a habitar no céu. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, para conseguirmos essa graça, não basta apenas a vontade de Deus. É primeiro vontade de Deus, é primeiro desejo de Deus, mas é necessário uma correspondência. É preciso que a nossa vida corresponda com os mandamentos, com os desígnios do seu amor. Hoje, se a gente vê tanto sofrimento, hoje, se a gente vê tanta gente injusta no mundo, que mata, que rouba, que violenta uns aos outros, como a cultura do nosso século já é uma cultura de morte, é porque a mensagem do Evangelho, é porque a mensagem do amor de Deus já não é mais respeitada e muito menos escutada. É necessário, meus irmãos, é necessário, minhas irmãs, que nós não digamos mais, eu creio em Deus, mas que nós digamos, eu creio em Deus e vivo de acordo com a fé em Deus. Uma fé exigente, mas uma fé que nos leva à morada eterna, que nos leva à eternidade. Assim foi Maria,
Assim nós escutamos na leitura do Evangelho de hoje, Maria, que vai apressadamente ao encontro de Isabel, sua prima. Quando Maria escuta a mensagem do anjo, o anjo lhe diz que ela vai ser a mãe de Deus. E diz também que sua prima Isabel está grávida. Maria sai correndo, sai apressadamente para ser ajuda, para ser consolo, para ser auxílio à sua prima Isabel. O que quer dizer isso para nós? Maria é a imagem da igreja e a igreja somos nós. A igreja é missionária. A igreja é apostólica. A igreja prega uma mensagem e que nós não podemos esconder. É necessário fazermos também as atitudes de Maria. Sair apressadamente pelo mundo, pregando o Evangelho, sendo homens e mulheres bíblicos, jovens do Evangelho, para que o mundo volte a crer de novo em Deus, para que o mundo volte de novo a crer em Jesus Cristo. O mundo hoje, meus irmãos, o mundo hoje, minhas irmãs, quer apagar esta mensagem do nosso coração. Quer dizer que Deus não existe. Quer dizer que a necessidade de Deus é uma ilusão. Uma prova disso é se nós olharmos ao nosso redor. Se Deus ainda estivesse no centro da vida dos homens e das mulheres, esse terreno era muito pequeno. Haveria uma multidão aqui para escutar a palavra de Deus, para comungar do seu corpo. Mas como o mundo quer criar, quer planificar o pecado, muitos de nós precisamos voltar de novo às origens do cristianismo, às origens da evangelização, voltar de novo a sermos missionários, a não termos vergonha de colocar o crucifixo em nosso peito, a colocar a Bíblia em nossas mãos, a voltar a ler a palavra de Deus, a voltar a rezar. Diziam os grandes místicos e os santos da igreja: quando a gente reza, a gente fala com Deus. Quando a gente escuta a palavra de Deus, é Deus quem fala aos nossos ouvidos. Se hoje tantas famílias se separam, maridos, mulheres, menos de 10 anos de casados, já estão separados. Filhos que não convivem mais com os seus pais, entregues ao mundo das drogas. Se hoje o mundo vive um desequilíbrio tão grande, é porque o mundo vai se esquecendo do fundamento da nossa existência. A vida não é nada nosso. Esse corpo que nós temos, a alma que nós temos, nós só temos porque Deus nos deu. A nossa vida é dom de Deus. Somos criaturas de Deus. E um dia nós seremos chamados a prestar contas no céu. Como nós nos aproximamos do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele veio a primeira vez se encarnando no seio da Virgem Maria, Ele virá uma segunda vez para nos julgar. Aqueles que foram fiéis para morar na eternidade. Aqueles que foram infiéis
para serem entregues àquele que é o grande tentador, a Satanás, aquele que tenta sempre desviar o nosso caminho do céu. E é necessário que o nosso coração, dia após dia, faça essa reflexão. Para onde nós estamos caminhando? Para o céu? Para a morada de Deus? Ou não? Como dizia São Paulo na carta aos Coríntios: olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, coração jamais sentiu o que Deus preparou para aquele que o ama. É essa a esperança das nossas vidas. É essa a esperança da eternidade. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia em que celebramos a Virgem de Guadalupe, Mãe de Deus, a matrona da família de Deus, possamos olhar para nossas famílias, possamos pensar o que é ser família hoje. Não é usar o corpo de uma mulher, nem usar o corpo de um homem por um desejo sexual. Não, de maneira alguma. Ser marido, ser esposa, ser pai e mãe de família, ser filho é algo sagrado. Quantas vezes nessa diocese de Palmeira dos Índios eu escuto jovens, meninas tão novas, grávidas, dizendo: seminarista, meu pai e minha mãe me expulsaram de casa. O pai do meu filho me abandonou. E a grande tentação que eu sinto é abortar, é tirar essa vida do meu ventre, porque depois que eu a tive, eu só tenho tristeza. E muito mais, eu respondo, muito mais triste eu fico quando eu vejo que uma vida, quando é assumida na responsabilidade, é motivo de felicidade. Mas quando é motivo de irresponsabilidade, é motivo de tristeza. E sempre eu digo: minha irmã, lembre-se que essa vida que está no seu ventre já é uma pessoa. Se nós fomos criados para o céu, no céu nós seremos todos colocados diante de Deus. E como será triste uma mãe que abortou chegar no céu e ver o seu filho que ela assassinou. É essa a fé da igreja. Todos nós, até as crianças que não chegaram a nascer, seremos colocados diante de Deus. Como é triste, como será triste para um pai de família no céu ter sido colocado diante de Deus e ser julgado por abandonar a sua esposa, os seus filhos, na aventura de uma outra mulher qualquer. Como será triste para um filho no céu ser julgado por Deus. Como a gente vê em muitas realidades, filhos que matam os pais por ignorância, pelo desejo de dinheiro, de terra, de bens materiais. Como é triste olhar para o mundo que não é cristão, olhar para o mundo que é violento, olhar para o mundo que não tem sede e não tem desejo de Deus. Meus irmãos, se ser santo é difícil, se ser cristão é difícil, tenham certeza, muito mais difícil é para alguém que não tem fé habitar no reino dos céus. Tudo passa.
tudo passa. Nós nascemos crianças, com pouco tempo nos tornamos jovens, adultos, idosos. Perdemos o pai, perdemos a mãe, perdemos o esposo, a esposa. Com o passar do tempo, os filhos se casam, vão embora. A memória começa a falhar. A força física, nem temos mais para gastar o dinheiro ou alguma coisa que temos. Tudo passa. Tudo. Só uma coisa, só uma pessoa não passa para quem tem fé. É Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que desde o instante do nosso nascimento até a última respiração nós teremos conosco. E é necessário que, se nós o tivermos, nós sejamos fiéis ao seu amor. Que Santa Luzia, padroeira de nossa comunidade, abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar com fé, antes de tudo, com fé, o mistério das nossas vidas. E que não basta dizer que somos fiéis a Santa Luzia. É, antes de tudo, necessário sermos como elas, homens e mulheres corajosos, sem medo de abrir os olhos para Deus, sem medo de gastarmos a nossa vida, dia após dia, pregando o Evangelho, lendo a Bíblia apenas seminarista. Não, meus irmãos, nós não somos cristãos apenas quando rezamos ou quando lemos a Bíblia. Nós somos cristãos em cada instante da nossa vida. Quando respeitamos, quando amamos, quando educamos, quando damos exemplo de verdadeiros homens e mulheres honestos com os dons de Deus. Que assim possamos encerrar este tríduo, esta novena. Amanhã é festa de Santa Luzia. Que possamos amanhã olhar para trás na nossa vida. Se nós dissermos, eu superei um pecado, eu superei um vício, já valeu a pena. Se ano que vem nós voltarmos a sentar nessas cadeiras e dissermos, esse pecado eu já abandonei, ano passado eu não tinha abandonado, já é um motivo para o sorriso de Deus no céu. Que sejamos sempre uns para os outros, imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em pé, professemos a nossa fé.